que estejam todos bem. Nós vamos começar a segunda parte da aula sobre o Brasil Imperial, aula do 9º ano, que inclusive já foi dada em sala, né? Então é uma revisão aí da matéria, certo? Na primeira parte da aula nós falamos sobre o primeiro reinado. Hoje nós vamos falar sobre o período regencial, que foi de 1831 a 1840. A Constituição de 1824 mandava que, enquanto Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, não tivesse a maioridade, o Brasil teria que ser comandado por 3 regentes. E Dom Pedro II tinha apenas 5 anos quando seu pai abdicou. Então, daí o Brasil foi governado por 3 regentes até 1840, quando foi antecipada a maioridade do Dom Pedro II. Ele assumiu com apenas 15 anos. Neste período, haviam 3 grupos políticos no Brasil. O dos liberais moderados, que era formado pela aristocracia agrária. O que é aristocracia agrária, né? Vamos lembrar que aristocracia vem do grego aristói, que significa os melhores, agrária porque era proprietária de terras. Então, são os grandes proprietários de terra, principalmente os do Sudeste. Então, havia um excesso de centralização política, a capital era o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, então, ele decidia o que fazer com o Brasil, né, com o dinheiro dos impostos, e sempre estava beneficiando mais São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Sudeste. Então, a aristocracia de outras províncias do Brasil, províncias do Sul, do Norte e do Nordeste, normalmente tinham rivalidades, descontentamentos em relação a esse excesso de centralização política. Os liberais moderados, eles defendiam o rei, mas o rei com poderes limitados. Eles queriam uma monarquia constitucional e que o poder continuasse centralizado no Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro comandando aí todo o resto do Brasil e inclusive indicando os presidentes de província, que atualmente são os governadores de estado. Havia os liberais radicais, também chamado de exaltados ou farroupilhas, formado principalmente pela aristocracia agrária das províncias distantes do Sudeste, os grandes fazendeiros do Norte, do Nordeste, do Sul, e pela classe média urbana, que eram quem? Os pequenos comerciantes, pequenos e médios, né? Os profissionais liberais, como médicos, advogados, enfim, essa classe média que queria descentralização política. O que é a descentralização política? É o Rio de Janeiro não ter todos os poderes. É esse poder ser dado às diversas províncias do Brasil, que poderiam escolher os seus presidentes de província, recolher uma boa parte dos seus impostos e decidir o que fazer com esse dinheiro. Mas, entre os liberais radicais, existiam muitos que defendiam a república também, ou seja, o rompimento com a monarquia. Os restauradores. Então, durante o período regencial, nós tivemos aí um período em que o Brasil foi governado por 3 regentes, que foi de 1831 a 1834. Nesse período, foi criada a Guarda Nacional, que era uma milícia paramilitar, formada pelas forças leais aos coronéis. Quem eram os coronéis? Os grandes proprietários de terra. Eles passaram a comprar esse título, né, de coronel, e com esse título, mesmo não sendo do exército, eles podiam andar armados com as suas milícias. Ou seja, era um exército paralelo ao exército nacional, né? Por isso é uma força paramilitar. Leal aos grandes proprietários de terra, porque eles tinham aí grande parte da massa mais pobre do Brasil sob seu domínio, morando de favor em suas terras, inclusive. Essa Guarda Nacional, ela tinha por objetivo reprimir qualquer revolta que tivesse, revolta popular, separatista, contra a escravidão republicana, né?
Então, justamente com isso, os grandes proprietários de terra adquiriram cada vez mais poder local. Nesse período das regências, houve muita. Então, todas as 4 revoltas das quais nós vamos falar são separatistas e republicanas. Cabanagem no Pará, tá? Ocorreu devido à falta de autonomia para a província do Pará. Houve a nomeação de um presidente de província, atual governador de estado para o Pará. Os grandes proprietários de terra ficaram extremamente descontentes e juntaram-se aos cabanos, que eram quem? Índios, mestiços pobres, negros também, mulatos, que viviam em cabanas muito pobres, humildes, às margens dos rios, explorando a castanha, a madeira, né, da floresta. Bom, esses cabanos, eles não queriam apenas autonomia para a província do Pará, né? Eles não queriam só o separatismo. Eles tinham um motivo social aí, a desigualdade social, eles queriam terras para plantar, eles queriam melhores condições de vida. Quando os grandes proprietários do Pará viram os cabanos assumindo a sua própria luta, tomando fazendas, querendo terras para plantar, eles se voltaram contra a revolta. Eles ajudaram a Guarda Nacional a reprimir essa revolta. E isso aconteceu também nas próximas 3 revoltas de que nós vamos falar. A classe mais alta do Brasil, os grandes proprietários, sempre recuando devido a essa pressão das camadas mais pobres. Esses grandes proprietários não querem dar direito de voto ao povo, não querem dar melhores condições de vida, não querem acabar com a escravidão. Então, isso acaba sempre desunindo aí esses movimentos. Tá certo? Os cabanos chegaram ao poder no Pará, né? Eles tiveram o Eduardo Angelim aí como grande líder popular que governou durante alguns meses. Mas a revolta foi reprimida, com altíssimo número de mortos, no mínimo 30 mil mortos. A balaiada no Maranhão, ela ocorreu aí também, começa por um motivo político. Né? O Maranhão aí, ele teve o presidente de província indicado pelo Rio de Janeiro, ele era um conservador, os liberais então estavam fora do poder e eles começaram a se aliar a grupos populares, como os balaios, que eram fabricantes de cestos, né? Uma população bem pobre aí, liderados por Francisco dos Anjos. Os cestos eram usados para colocar algodão, principal produto do Maranhão no mercado externo, e o preço do algodão estava muito em baixa nesse momento. Também tinham jagunços. O que eram os jagunços? O jagunço ele é um sertanejo pobre do Brasil que, para sobreviver, acaba justamente sendo fiel, leal às ordens do grande proprietário de terra, né, do coronel, tá? Porque se ele não for, ele também não consegue sobreviver. Mas o Raimundo Gomes, ele formava um bando separado, né, de vaqueiros pobres aí, revoltados com a situação, e o bando dele é que começa mesmo a revolta, tomando cidades do interior, tomando Caxias, né? Os balaios se unem, os negros de um quilombo com 3 mil negros, comandados por Pai Cosme, se unem, e os liberais e conservadores, aí não vai interessar o lado político mesmo, eles vão ficar desesperados, né? Eles vão ver esse povo aí tomando propriedades, fazendas, matando aí muitas pessoas da elite, né? Eles vão ficar desesperados, vão se unir à Guarda Nacional para colocar aí fim a essa revolta, né? Então, aí um saldo também muito grande de mortos nessa revolta da balaiada, uma revolta muito popular. A Sabinada na Bahia, ela contou com as camadas médias urbanas, soldados que queriam maiores salários, comerciantes, profissionais liberais, mas também teve esse motivo político, a nomeação de um presidente da província, né, que era do Rio de Janeiro, tá? Então era contra esse excesso de centralização política. Eles queriam tornar a Bahia separada do Brasil até a maioridade do Dom Pedro II. Depois poderiam voltar a pertencer ao Brasil, tá certo? Essa revolta tem o nome de Sabinada porque o líder era o médico Francisco Sabino, tá certo? Mas ela também foi reprimida, não teve sucesso. A única revolta que teve um pouco mais de sucesso foi a Farroupilha. 10 anos de luta, nós vemos aí os grandes proprietários do Rio Grande do Sul
descontentes com duas coisas. Em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul não poder escolher o seu presidente de província, atual governador de estado. Em segundo lugar, o charque, que é a carne seca, um dos produtos do Rio Grande do Sul, né, juntamente com o gado, juntamente com o couro, esse charque da região da Argentina, do Uruguai, entrava mais barato no Brasil, fazia concorrência ao charque dos grandes estancieiros. Estancieiros são aí donos de estâncias de criação de animais, né, do Rio Grande do Sul. Então, eles levavam enorme prejuízo e o governo do Rio de Janeiro não levou isso em conta, nem deu ouvidos a esses grandes proprietários. Então, a revolta passou por várias fases. Bento Gonçalves tomou Porto Alegre em 1835, a revolta começou a se espalhar, os chamados farrapos foram arrastados para essa revolta, né? Eram pobres, eram escravos negros, havia muitos escravos negros no Sul também, não é verdade aí que o Sul só foi colonizado por brancos, não, tinham muitos negros, especialmente nessas instâncias. E esses pobres, escravos, mestiços, enfim, eles acabam lutando até com a promessa de liberdade, com a promessa de melhores condições de vida, mas liderados, né, a mando desses grandes proprietários do Rio Grande do Sul, né? Então a revolta se espalha. Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro tomam Santa Catarina, proclamando a República Juliana. Há a participação, inclusive, da Anita Garibaldi, esposa do Garibaldi, né? Eles se conheceram aqui no Brasil, tá certo? Nessa revolta. E a revolta ela termina com um ganho significativo. Por quê? Porque justamente o Rio Grande do Sul pôde escolher o seu presidente de província, o charque da região da Argentina e Uruguai passou a ter um imposto de 25%, quer dizer, agora já não fazia tanta concorrência para o charque do Rio Grande do Sul, né? E os revoltosos foram anistiados, quer dizer, não foram presos, não foram condenados à morte, né? Então ela teve algum ganho significativo, né? Mas mais para os grandes proprietários de terra, né? Vamos lembrar aí que nenhuma dessas revoltas, na verdade, o povo mais pobre, né? Que vocês estão vendo aí no primeiro slide, os cabanos, né? Negros, mulatos, índios, mestiços, pessoas pobres, humildes, né? Nenhuma dessas revoltas os mais pobres tiveram grandes ganhos, não, né? Olha a balaiada aí, né? Os pobres também do interior do Maranhão, né? Fabricando balaios aí. O povo continuou sem direito a voto, a escravidão continuou, o povo explorado, ganhando muito mal aí, em um regime muitas vezes de semi-escravidão. Então essa revolta nunca deu grandes ganhos aí às camadas mais baixas da sociedade, né? Daí também uma das origens da desigualdade social, da exclusão do povo, né, da participação política que o Brasil teve durante muito tempo. Nós somos uma república relativamente recente, né? Uma república aí que nem 100 anos de democracia, né? Participação de todos na política, inclusive dos mais pobres, nem isso nós temos, né? Temos muito que aprender ainda, realmente.